não sei se foi hoje ou foi ontem, alguém dizendo, um deputado aí, dizendo, se o Queiroz fizer delação premiada, a casa cai. Gente, para de viajar que nem criança. Queiroz nunca vai fazer. O Queiroz teve tempo de curar um câncer. Dizem até que o câncer agora voltou. Ele voltou no hospital, parece que há uma recidiva. Tomara que não. Sinceramente, eu espero que não. Mas deram tempo, foram 14 meses desde a primeira divulgação do imbróglio, 14 meses até fazer entrar lá na casinha deles. Piada também é perguntar se Moro não sabia de nada. Já que o ex-partido do Bolsonaro, na época áurea da Lava Jato, o PP, Partido Progressista, da Ana Amélia Lemos e companhia, foi o partido mais denunciado pela Força Tarefa. Então dizer que o Moro não sabia, tudo é muito, porque eles agem conosco como se eu fosse uma creche, entende? E eles sabem que vai dar certo, né? Então, se tem alguém que conhece bem os intestinos do esquema político do PP, do Partido Progressista e, portanto, do Bolsonaro, com todo tipo de pilantragem, esse alguém é o Moro. Ele sabe. Não é que ele ficou sabendo. Não, ele sabe. Ele sabia. Estamos diante agora de um impasse, segundo pensam alguns, né? O presidente da República está no epicentro de um furacão, Queiroz, que varreu o país ontem, expondo as vísceras do clã, suas ramificações familiares e a milícia escritório do crime, que é a mesma que matou a Marielle. Não se tem notícia de nada, nenhuma história parecida, pelo menos não agora, talvez lá no tempo do Império Otomano, alguma coisa assim, pode ter acontecido. Agora, nos dias atuais, não se tem nenhuma história parecida. E o aparelho judiciário do Estado brasileiro, diante desse, pode-se dizer, perigosíssimo cartel, né, tem por obrigação dizer a que veio, porque se isso não custar a cabeça de Bolsonaro, do ponto de vista político e criminal, acabou a República. Mas daí, ontem, eu até vou pedir aqui, vou ver se a Maria Helena está disponível, porque ontem a Maria Helena me mandou um material fantástico, numa reunião havida entre juristas e especialistas, professores, um deles professor da USP, inclusive, né, aonde ele fala justamente um pouco disso que eu falo brutalmente aqui, porque não sou, evidentemente, né, capacitada intelectualmente e também academicamente para falar sobre esses assuntos. A gente fala de metida que é, né? Mas não se tem essa capacidade. Mas ela me passou um material aqui que eu já estou procurando, que eu quero dividir aqui com vocês. Tá aqui. Sabia que eu acharia. Mas tem que prestar atenção no que esse professor fala, Alisson Mascaro. Tá? Prestem atenção no que ele fala. De um movimento de classe média pós-Constituição de 88. Esta tese que eu tenho aqui no Crise e Golpe é de que por 200 anos o Judiciário do Brasil foi estamento, se considerava um estamento, de tal sorte que o jurista era uma pessoa pernóstica, usava roupa que ninguém usava, falava uma linguagem muito peculiar, que é data máxima veni, coisas assim, tinha um contexto cultural que era equivalente a padre. Padre tinha roupa própria, jeito próprio de andar, o velho estamento da sociologia. Isso era o jurista.
Virtude e horror disso. A virtude é que o jurista, por ser estamento, ele se isolava, vivia num grupo e não estava aí circulando entre ambientes como, por exemplo, dos empresários. Horror, fala uma linguagem própria, fala a partir de um mundo no qual a referência é apenas a lombada dourada de um livro na sua biblioteca. O que é o jurista hoje? No pós-88, o jurista é, via de regra, um estamento residual e uma classe econômica fundamentalmente. O jurista é uma pessoa de classe média que ganha salário, quando é do Poder Judiciário, de 30 mil, 40 mil reais. E esta pessoa não se identifica por ser jurista. Qualquer um é jurista se passou 3 ou 4 anos decorando coisas e sabe o prazo do agravo para passar numa prova de um concurso. Ele ganha 40 mil, ele não circula mais em termos de pessoas tais e quais. Aonde ele está? Ele está no ambiente de quem ganha o equivalente. Então, se ele está numa cidade do interior, ele vai ao tênis clube local tomar o uísque com pessoas que também ganham X mil reais. Se assim ou é, a ideologia desse jurista é a ideologia dessa pessoa. Então, o melhor dentista da cidade é amigo do juiz da cidade, que por sua vez também é amigo do melhor médico da cidade e do melhor promotor de justiça da cidade. Que eles fazem os 4, levam seus filhos, porque têm a idade mais ou menos parecida, levam seus filhos, os 4 casais, para a Disney. Então, o estamento da magistratura, o estamento do judiciário, acabou parcialmente porque ele se equivale à classe econômica de médicos de 40 mil reais. Para quem o apartamento tem varanda gourmet, para quem o piso é de porcelanato, e esse concreto aqui é o que faz a decoração brutalista, só que com desconto de qualquer apartamento, porque muito brutalista é coisa de comunista, Paulo Mendes da Rocha, não é bem o caso aqui, é um brutalismo kit. Bem, então, o que eu estou dizendo é que por ser estamento no passado e por ser classe econômica no presente, virtualmente tudo aquilo que seleciona o magistrado para os termos da sua judicação é basicamente uma seleção de nível econômico. Só entra na magistratura quem tem condições de ficar 3 anos decorando as coisas mais loucas possíveis. De tal modo que, efetivamente, essa pessoa é quase facínora, porque passar 3 anos assim, decorando uma nota de rodapé e olhando se cai num concurso, não é saber jurídico, é simplesmente uma espécie de memória, enfim, equivale. Se uma pessoa chegar aqui para mim e falar que o número π, ele sabe decompor 75 casas para depois do 3,1415, eu sairia de perto, que deve ser psicopata. Basicamente é 3,1415,9, e depois disso aí já é altamente problemático. Se a pessoa disser que sabe 200 números para além desse número, também é uma pessoa que não guardou coisas básicas como empatia, quociente emocional, ele só decorou, enfim, a tabuada até não sei aonde. Isso é um jurista. O jurista não tem nenhuma empatia, nenhuma razão emocional, mas ele sabe um detalhe do que caiu num concurso tal, numa questão tal. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa a classe de onde vem, o que importa é que ganhando 30 mil reais por mês, ele tem a ideologia da classe onde ele está. Nisto, o velho marxismo sempre nos ensinou: a ideologia de alguém não é da classe de que veio, é da classe onde está. Enquanto a magistratura, o Ministério Público e a alta advocacia forem isto, ela sempre opera nesse padrão. Então, eu particularmente não tenho ilusão. Eu já estou aqui, talvez, tendo uma geração minha de alunos da universidade, dentro da magistratura, alunos desde a graduação, porque eu tenho os de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Prezados e prezados, eu posso ver tranquilamente o que eu tenho de alunos e alunas com um momento inicial de muito boa formação, ato contínuo diz por lá: no entanto, não posso criticar o Sérgio Moro porque estaria criticando as garantias do magistrado e do Poder Judiciário. É o corpo, é o espírito estamental que junta com de classe econômica, e mais ou menos é a mesma coisa. Isso é Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é mais ou menos isso. Ou seja, temos efetivamente um problema a dissolver. O herói é um absurdo nesse sentido, e aqui quero também fazer eco ao que os professores disseram anteriormente. Nós não temos outra opção nos dias de hoje a não ser bater contra isso que é o Estado. Nós não temos a opção de dizer a guerra está armada e o Estado acabou no dia de hoje, o direito acabou no dia de hoje. Nem tem condição. Existe aí o Estado, no nosso caso, e os Estados no plural no mundo. Quanto a não termos que lutar com o Estado, não está na nossa opção nos dias de hoje. O que está na nossa opção nos dias de hoje é efetivamente darmos um passo para além
daquilo que imobiliza as esquerdas do mundo. E qual é? As esquerdas do mundo são reféns da ideologia do capital, que no que tange a Estado de Direito, ela se traduz em ideologia jurídica. O que isto quer dizer? As pessoas têm alta dificuldade em falar contra este Estado que aí está, estas instituições que aí estão e o direito. Se nós não começarmos a fazer isso, nem para operar o direito nós conseguimos, porque na hora em que eventualmente o Estado de Direito vem para as mãos de qualquer coisa de esquerda, nós fazemos o louvor da imparcialidade, dizemos, nomearei quem quer que seja, porque será suficiente, ou algo assim. Nós precisamos fazer muito melhor do que a direita. A direita critica a universidade, critica o direito, critica as instituições do STF. Eu sempre digo para as pessoas, eu é que faço essa crítica, não é a direita. A crítica ao STF é minha. A universidade, quem critica sou eu sou professor da USP, e o primeiro a estar na lista de quem vai xingar a universidade não é a família que governa o país atualmente, sou eu. A universidade é o celeiro da formação da elite de qualquer país do mundo e ensina para as pessoas uma instrumentalidade em favor do capital, não importa qual seja. Se no caso do direito é prender gente, se no caso da medicina é fazer cirurgia plástica para rico. E vejam, eu tenho totais críticas à universidade. Eu gostaria que, inclusive, a forma universidade não existisse e qualquer um que quisesse estudar fosse procurar seus professores, Sócrates e Platão. Ficou sabendo que um Sócrates andava nas ruas, posso ser seu discípulo? Venha. Gente, eu queria ter 1000 pessoas me escutando na universidade. Eu tenho primeiro, sou professor da Faculdade de Direito. A pessoa tem que aprender que PV é igual a NRT no ensino médio, precisa aprender o que é complexo de Golgi, ato contínuo, precisa passar na FUVEST fazendo isso, esquecer para aprender o que é Código Civil. Ou seja, a lógica da educação é uma lógica horrenda, que eu preciso segregar todos os pobres primeiro, eles não podem vir para a universidade, eles precisam passar por um ensino médio, que eles têm que aprender coisas, o que é Teorema de Tales e ato contínuo, eles não vão saber utilizar nada disso aí, eles vêm aprender comigo coisas como o Código Penal. Volto a falar, eu sou o primeiro a fazer a crítica à universidade, mas sei também dizer que mais ou menos o que está resistindo hoje no Brasil é um certo contexto de gente que está se formando pela universidade, porque efetivamente quem não está pela universidade está mais ou menos pela Bíblia, e, com todo respeito, senhoras e senhores, não é a utilização progressista dos versículos bíblicos, não é a vera teologia da libertação, é coisa como Deus mandou castigar e o homem é o varão da família e coisas assim. Então a universidade é óbvio que é o nosso espaço, é óbvio que nós temos uma certa luta dentro das instituições, só que saibamos dizer, estas instituições são nossas inimigas, por um acaso eu não escolho o inimigo, é esse, mas eu tenho que avançar para além desse inimigo. Se o povo for mobilizado, o que garante a transformação social é o povo. Só que o povo mobilizado, conscientizado, em vanguarda, em luta, em processo de avanço. Aí é mais difícil. Se nós tivéssemos os governos do PT tendo mobilizado o povo, educado o povo, para além do que o PT tinha para fazer, eu nem cobrava o PT. O problema é que a gente não tem um canal de televisão, a gente não tem um jornal que possa eu pegar e ler, alguém ligar uma televisão e ver um noticiário, a gente não tem nenhum, porque qualquer coisa, eu já sei que ao final das coisas o Lula não pode sair da cadeia, porque isso será o império da ilegalidade ou qualquer coisa assim, que por aí está. Então o que eu estou dizendo é, temos uma concordância total, a gente tem um dragão na frente, a gente não escolhe o dragão com o qual lutamos, o que a gente não pode é ensinar para o povo que o dragão é bonzinho e a gente gosta desse dragão e a gente vai montar em cima do dragão e ele vai deixar de expelir fogo. Ele é o dragão, é o nosso inimigo. Eu quero um mundo sem dragões, eu quero um mundo no qual efetivamente a humanidade possa ter plenitude e os seres humanos se tornarem efetivamente iguais. Isto não é mediante as formas da exploração do capital. Pior dragão que o Estado e o direito é a mãe ou o pai dragão de todos eles, é o capital. Enquanto o inimigo de toda a nossa luta não for o capital, enquanto a gente não souber falar contra o capitalismo, a gente está falando muito parcialmente para perder no dia de amanhã. Que este auditório e todos no mundo pudessem falar, meu inimigo é o capital. Eu não sei quanto tempo demora ou quanto devemos lutar para destruir o capital, mas se o Brasil falasse, se a África falasse, se a América Latina falasse, se a Europa falasse, a Ásia falasse, a América do Norte falasse, a gente já sabe qual é o inimigo. Ato contínuo, então, já podemos saber um pouquinho melhor como matar esse inimigo e poder viver um pouquinho melhor na vida. Obrigado. Então, né,
Me parece que é uma gota d'água no oceano, é um frescorzinho de ventinho no deserto de